Boa tarde. Hoje começamos o jornal G2 com a notícia que estava todo mundo esperando. Garibaldi está no topo das pesquisas eleitorais. Agora vamos passar para o nosso correspondente João Augusto, diretamente da Praça Loureiro. Boa tarde, Priscila. Estou aqui na Praça do Loureiro. O pessoal está bem animado aqui, bastante vento, mas o pessoal está animado. Agora a gente vai falar aqui com o Garibaldi, que está concorrendo à presidência. Senhor candidato, como é que está a sensação aí de concorrer a um cargo tão importante para o nosso país? Boa tarde, João Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar concorrendo por esse cargo. Eu estou empolgado para trabalhar pelo povo, pelo país, e para isso eu conto com o voto de todos vocês dia 5. Certo. E como é que está aí o pessoal na praça, está interagindo? Como é que está o pessoal, a interação com os eleitores? Tem muita interação comigo, já tirei várias fotos e o povo eu acho que está gostando da minha campanha. Legal. E em relação aos projetos sociais, eu conversei com algumas fontes próximas ao senhor que disseram que tu não é tão favorável assim aos projetos sociais, como o Bolsa Família, mas na tua campanha tu te diz favorável. Como é que é essa situação? Caso o senhor seja eleito, como é que vai ficar essa situação? Olha, eu acho que a gente está muito ocupado agora. A gente está indo para uma assessoria agora que a gente vai ter e a gente não pode responder mais perguntas. O horário está bem apertado e a gente vai ter que sair. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Valeu as palavras. Presidente. Ô, vida boa. Só na sinuca. Boa tarde, senhor Garibaldi. Pô, Renato, me incomodando no dia de folga, cara. O que queres? A gente precisa falar sobre os jornalistas da G2. Pô, eu tava achando meio estranho a última pergunta que ele me fez lá no parque mesmo. Realmente, dependendo da tua resposta, a gente podia se dar bem mal nessa. A gente precisa dar um jeito de sair por cima dessa. Eu vi uns integrantes de um podcast entrarem em contato com a gente umas semanas atrás e eu não respondi eles, mas agora a gente pode marcar isso, a gente pode se comunicar mais com o povo e dar um ar que a gente está mais tranquilo, que a gente tem boas propostas, a gente pode fazer isso daí mesmo. Só temos que ver o que eu vou falar nesse podcast, né? Não, tudo bem. No meio da semana agora a gente marca uma reunião e vamos falar certinho sobre isso. Beleza? Beleza. Boa tarde pro senhor, bom dia. Boa tarde, senhor Garibaldi. Tá, Renato? Começar a reunião então? Vamos. E aqui, ó. Como eu avisei, as notícias já estão circulando. Tá, e o que eu falo nesse podcast, então? Ó, eu já falei com eles, parece que vai estar tudo marcado para daqui a uns dias. E eu fiz uma lista de respostas genéricas para tu responder nesse podcast aqui, ó. Tá, então eu vou dar uma estudada nisso daqui e vou decorar mais ou menos o padrão dessas frases aqui. Faz isso e... Até porque pra gente seguindo esse padrão a gente consegue manter bem a postura. Então, e a gente precisa muito desse podcast, até porque daqui a um mês já é as eleições e a gente está no topo das pesquisas e a gente tem que continuar crescendo cada vez mais. E a gente tem que encobrir que o povo meio que deixe de lado essas investigações para que a gente possa continuar evoluindo e chegar nas eleições com tudo, como a gente já está. E cada vez melhor a gente vai evoluindo e chegamos lá, ganhamos as eleições e acabamos com essa merda desse país. É isso então, Renato. Muito obrigado. Valeu pela reunião. Obrigado, boa tarde. Começando mais um Matcast, mas dessa vez o episódio 100 é muito especial porque a gente está na presença de um dos candidatos à eleição de 2026, o senhor Garibaldi. Boa tarde a todos, eu sou o Garibaldi Júnior. É uma honra estar aqui no Matcast, junto com a mítica e o Iguinho, e estou aqui para responder todas as perguntas que ele fizer. Bom, senhor candidato, temos aqui umas 6 perguntas para te fazer.
E são elas, né? Primeiro, vamos começar. Quais são as propostas de governo em relação à inflação da economia? Bom, o meu governo, na verdade, o governo do povo, a gente prefere manter as empresas que dá dinheiro e as que não dá a gente vai deixar de lado mesmo. Bom, senhor candidato, a próxima pergunta seria em relação ao porte de armas. A gente queria saber um pouco sobre a tua opinião a respeito desse assunto. Se for da vontade do povo, podemos liberar. Até porque isso vai deixar a população mais segura, né? Bom, senhor candidato, gostaria de saber se você tem uma equipe de governo competente, né? Para quando for eleito. Fala que nós temos uma boa diversidade de pessoas qualificadas e profissionais. Vai ter gente de tudo que é tipo. Mas tu se refere, a que tipo de gente, exatamente? Várias. Bom, senhor candidato, a gente queria saber um pouco mais a respeito sobre a tua comunicação com o povo. Como é que ela é? Ela é boa, ruim? Como é que tá sendo? Bom, na verdade eu tô aqui pra isso, né? O que for da vontade do povo, eu vou falar e vou fazer. Bom, senhor candidato, o governo vai ter transparência, como vai ser os meios de comunicação, assim, do seu governo, com os jornalistas, a mídia, como que o senhor pretende moldar, assim? Tem uns jornalistas que se metem demais, fazem perguntas que não são necessárias, querem saber o que não precisa, tipo aqueles lá da G2. A intenção do podcast é ele ser mais descontraído, né? Não ser Exatamente. tão sério que nem uma empresa de jornalismo, assim, é só um bate-papo mesmo. Bom, senhor candidato, agora a gente vai partir para a última pergunta, que é em relação sobre os projetos sociais do teu futuro governo. Como é que vai funcionar essa questão? Bom, a gente vai dar continuidade nos projetos que já existem, mas vamos dar aquelas mexidinhas em alguns por causa que estão gerando muitos gastos. Bom, encerrando agora mais um Matchcast, que foi muito especial por conta da presença do senhor candidato, o senhor Garibaldi. Muito obrigado por ter participado. Esse episódio de hoje foi um pouquinho mais diferente, né? A gente saiu um pouquinho do nosso normal, foi um pouquinho mais sério também. Mas muito obrigado, senhor candidato. Espero que as eleições sejam bem-sucedidas, Promissoras. né? Promissoras. Bom, queria agradecer novamente o convite ao podcast e que essa conversa tenha esclarecido toda a dúvida de vocês e que dia 5 vocês votem 35, pois o bispo elimina o peão, mas o Garibaldi elimina a corrupção. E é isso, muito obrigado. Esse é o episódio de hoje, episódio 100. Usem a nossa hashtag Matchcast 100 nas redes sociais. Até o próximo episódio. Bom, no episódio 105 de hoje a gente não tem o nosso fatídico mate, porque tá um calor desgraçado. Mas hoje a gente tem um convidado especial, que é o jornalista João Augusto, do G2. E hoje a gente quer perguntar pra você, João, sobre como você desmascarou. A gente teve no episódio 100 do nosso podcast o candidato à presidência. E a gente queria saber qual foi as motivações que te fizeram investigar esse caso, as provas, o que tu encontrou. Nos conta como foi o processo. Boa tarde, gente. Queria primeiro agradecer o convite aqui da Mítica Liguinho. Estou muito feliz de participar do podcast. Eu comecei a investigar o Garibaldi lá no começo da campanha eleitoral, porque eu percebi que tinha algumas coisas ali nas falas dele e nas propostas que não estavam encaixando direito, principalmente tendo visto a carreira política dele e conhecendo ele, né? E aí eu resolvi investigar. Então eu fui atrás, primeiro eu investiguei um pouco a vida privada dele, fui atrás, conversei com pessoas da família dele, para conhecer um pouco melhor esse lado privado da vida dele, valores dele, coisas que ele defende, na vida privada, porque aí a gente conhece ele de verdade, né? E aí, então, conhecendo esse lado dele e comparando com as propostas e o que ele está defendendo agora, dá de ver que não está batendo muito bem. Então, tipo assim, coisas que ele fala que a equipe dele é super diversa, que tem uma equipe super preparada, competente, são coisas que não condizem com o que ele realmente acredita, né? Essas coisas que eu procurei.
Então, é isso, assim, essa foi o começo de minha motivação para começar essa dedicação. Muito legal que tu tenha ido atrás, sabe, buscado a vida pessoal dele, investigado, porque a gente sabe muitas vezes que os políticos, eles simplesmente fazem muito personagem, né? Tipo, vou falar o que o povo quer, vou falar o que eles gostam de ouvir, pra conquistar o apoio deles. E depois chega na hora de... conseguiu o voto ali, fui eleito. Eles fazem o que eles me entendem, o que o partido deles quer, o interesse. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Teve algum tipo de esquema de perseguição política em relação a ti, a tua família? Eles tentaram te ameaçar? Como é que foi essa questão? Só completando o que você estava falando, realmente, isso que tu comentou do político ser uma marionete ali do partido é exatamente o caso do Garibaldi. As coisas que ele falou aqui, que ele fala o que o povo quer ouvir. Então, ele não defende nada, ele quer alcançar o cargo e ficar ali. Sobre a perseguição, ainda não aconteceu nada e eu espero que não aconteça, porque é muito recente, né, que o artigo foi publicado. Sim. E, enfim, eu espero que isso não aconteça, mas até agora não. A gente já viu inúmeros casos, né, na mídia, sobre vários jornalistas que foram ameaçados, sumiram. E quais provas foram reunidas, assim, do teu lado? O que apresenta um artigo? Acho que a gente ainda não teve um tempo para ler tudo, A gente mas não chegou a ver muitos tem porque alguns recente. spoilers. Sim. Eu reuni no artigo algumas transcrições de áudios de entrevistas com familiares dele. Eu entrevistei pessoas bem próximas dele mesmo, assim, pessoas que o que mais me ajudou foi entrevistar pessoas que passaram pela vida dele antigamente, então pessoas que não têm mais contato com ele, mas que conheciam ele de perto, assim, e que revelaram bastante coisa. Não posso falar quem é, né, porque eu boto as pessoas em risco, mas está tudo lá no artigo, todas essas conversas transcritas lá. Então, por exemplo, ele falou que ia dar continuidade aos projetos sociais, mas eu falei tanto com pessoas que tinham contato com ele antigamente, como pessoas que ainda têm contato com ele, que disseram que ele é totalmente contra esses projetos sociais, tipo Bolsa Família, e que assim que ele estiver no poder, ele pretende cortar, o que for possível. Ele quer cortar gasto, né? Ele acha que isso é despesa pra gente. É preocupante, né? Porque estava no topo das pesquisas, vou pegar alguns dias atrás, então é bem preocupante, né? A gente não toma nada, é interessante ouvir os dois lados da história, né? Porque a gente não pode só tomar partido e não ter também justificativas, né? Sim. Então é bem, ao mesmo tempo que estressante, é interessante também, né? Observar esses dois lados, que é uma coisa que a gente não imaginava, e eu acho que a população também não imaginava, né? Não sei qual é o nosso público-alvo, ele é bem diverso, então eu acho que a surpresa foi mútua, né? Mas é bem interessante, vou ler o artigo que tu postou. E acho que é isso por Acho que hoje, é né? isso. Eu acho que todas as dúvidas foram saneadas. É isso. Então, pessoal, confiram o artigo postado pelo João Augusto e também votem no dia 5, votem com consciência e até o próximo Matchcast da semana. Valeu, pessoal, de novo. Agradecer o convite e espero que a gente se encontre aí de novo. E não esqueçam de voltar dia 5. E agora, diretamente do nosso plantão de notícias, vou passar para o nosso correspondente João Augusto e ele nos contará um pouquinho do que está acontecendo com o Garibaldi. Por que ele está tão abaixo no ranking de pesquisas eleitorais? Podemos observar que os números de Garibaldi decaíram muito e que todas as pesquisas relacionadas a ele são negativas. O trono de Garibaldi finalmente caiu. Garibaldi? Cara, Quer me matar, cara? tu não tem noção. Tá tudo dando errado. A G2 descobriu tudo, cara. Tudo. Que? Cara, os índices da Bahia não estão te processando por, sei lá... E... tá tudo dando errado. Tem minha candidatura, como é que vai ficar agora? Não tem como ter, cara. Acabou tudo. Eu vou pegar esses caras da G2 e esse João Augusto.